Mas, irmãos, vamos continuar pensando nas bem-aventuranças e dar continuidade à segunda bem-aventurança. A palavra diz no Sermão do Monte, capítulo 5, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus amados, quando nós temos essa preocupação, não simplesmente em ler a palavra de Deus, mas entender aquilo que a palavra de Deus está falando conosco. Nós estamos há vários dias falando sobre o Sermão do Monte. Ainda na segunda-feira, pastor Gideon Júnior trouxe aquela mensagem gostosa dentro do Sermão do Monte, aplicando este versículo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aplicou isto à família. Eu fiquei bastante feliz em poder aprender mais alguma coisa acerca de ser pobre de espírito, ou ser humilde de espírito. Ele mostrou a realidade material e a falta de uma realidade espiritual dentro dos lares. Ele aplicou ao marido, aplicou à esposa, aplicou aos filhos. Quem estava aqui, eu garanto que, como eu, aprendeu mais alguma coisa para a sua vida espiritual. E quando começamos a falar em bem-aventuranças, parece que abre um campo diante de nós que nunca se acaba. A riqueza espiritual desse texto que abre. Obrigado, meu amado. Os ensinamentos de Cristo. E podemos mesmo dizer os padrões exigidos por Cristo para que possamos provar que realmente servimos a Deus. A profundidade das bem-aventuranças, meus irmãos, nos mostra que nós não podemos servir ao mal e ao bem. Não podemos servir ao diabo e a Deus, porque este Sermão do Monte, ele é exatamente o compêndio da ética absoluta do reino de Deus.
ou seja, o conjunto de padrões exigidos para a nossa vida, para que possamos dizer que somos cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus. E é muito interessante, meus irmãos, porque o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, vai buscar a forma de demonstrarmos os nossos frutos espirituais. Que muitas vezes nós temos uma preocupação, existem muitas pessoas que até se falam que aquilo que vem do interior do homem é que prejudica. Mas aqui a palavra de Deus mostra de uma forma muito clara que para a vida do interior também se manifesta no exterior. E graças a Deus por isto que o Sermão do Monte, ele é uma radiografia do nosso interior. Ele vai buscar dentro as exigências que o Senhor tem para a nossa vida. Talvez alguém diga, mas pastor, a salvação é de graça. Por que exigências, meus amados? Jesus diz algumas palavras inerentes à vida cristã e à salvação. Ele diz que a porta da salvação é estreita. Ele diz que o caminho é apertado. E ele diz que não são todos que conseguem passar por essa porta e andar por esse caminho. Então eu tenho que mostrar que na minha vida existe uma identificação para que eu possa ter meu passaporte com visto pronto para o reino dos céus. Está certo, meus irmãos? Estava examinando um pouco acerca das bem-aventuranças e nós podemos notar que o que Jesus trouxe não foi uma coisa nova. Jesus buscou dentro do Velho Testamento o desejo que Deus manifestava com as pessoas, o que Ele determinava que as pessoas deveriam fazer e exatamente a consequência da bênção ou da maldição, dependendo se a pessoa cumprisse a vontade de Deus, seria uma consequência de bênção, e se desobedecesse, uma consequência de condenação, de miséria, de infelicidade. E nós podemos ver alguns textos da Bíblia Sagrada que nos fala sobre bem-aventurança. E você vê que segue o mesmo método que está no Novo Testamento. Quando você abre o Salmo 1, a palavra de Deus começa a falar contigo da seguinte forma, e você vê que o Salmo 1 começa exatamente como o Sermão do Monte, bem-aventurado, e parece uma forma concisa do Sermão do Monte aqui manifestado. Pois ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele está dizendo: bem-aventurado é a pessoa que faz isso. E de repente ele traz a consequência daquilo que a pessoa faz. Qual tipo de consequência traz para a sua vida? Veja se não é idêntica a forma de Deus falar no Velho Testamento
com a que Cristo fala no Novo Testamento. Então ele diz: será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Há uma consequência dentro da bem-aventurança que a pessoa pratica. A consequência aqui é exatamente a grande firmeza espiritual. Tá certo? Uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Quer dizer, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que vive segundo o Senhor, aquele que não se mistura com as coisas diabólicas, ele tem como consequência espiritual na vida dele, está sempre sendo alimentado, recebendo sempre uma água renovada, ribeiros de água, uma água corrente, não é uma água estagnada, e o Senhor faz ele frutificar. Não é parecido com o capítulo 15 do Evangelho de João? Aquele que está ligado em Cristo, ele dá fruto, e o seu fruto permanece. Então a preocupação com o ser humano, uma classe especial no meio dos seres humanos, exatamente ter uma recompensa de Deus. Deus não está fazendo uma troca, Deus está exigindo uma conduta, e através da conduta, que se ela for cumprida, o Senhor dará honras àquela pessoa que cumpriu a conduta que Ele estipulou. É assim toda a nossa vida espiritual. Quando eu digo toda, é desde o dia que nós aceitamos a Cristo, até o momento que passamos para a eternidade. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Então aqui não está a doutrina de salvo uma vez, salvo para sempre. Mas é preciso perseverar. E o apóstolo Paulo nos induz a este mesmo pensamento quando ele diz: combati o bom combate. Tudo bem até aí, né? Mas ele diz assim: eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Então a vida espiritual não é o começo de uma caminhada, é a perseverança na vontade de Deus, nos seus ensinamentos, no seu caminho, até o dia de sermos chamados para a eternidade. Aqui está o grande mistério, e você vê que essa bem-aventurança aqui do Salmo 1, ela poderia estar colocada no meio daquelas do capítulo 5 de Mateus, que é a conexão da ideia, tá certo? A comunhão da ideia é idêntica. É uma exigibilidade que o Senhor coloca diante do ser humano, uma exigibilidade viável, para que o homem se aproprie dela, viva segundo aqueles métodos e receba uma bênção. Muita gente prega bênçãos de forma diferente. A exigência para se ser abençoado é obedecer aquilo que o Senhor determinar. O resto é consequência. O resto é consequência da bênção. Tá certo? E nós podemos caminhar um pouquinho mais no Velho Testamento. O Senhor se refere a uma nação. Salmo 33, versículo 12.
Veja como diz a Bíblia: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Ali o Senhor está falando para uma bem-aventurança particular. Aqui é uma bem-aventurança coletiva. Bem-aventurada a nação. Versículo 12: cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. A Bíblia diz que a escolha de um povo, ela dependia da obediência daquele povo. E quando há a reciprocidade do comportamento humano ao desejo de Deus, você pode ler exatamente o versículo seguinte, e você vai ver: o Senhor olha desde os céus, está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla os moradores da terra. Então vai dizer o que? Da preocupação que Deus tem exatamente com a nação. É por isso que nós devemos nos preocupar pela nossa nação, para chorar pela nossa nação. Nossa nação está vivendo o maior embrulho. Não é embrulho, é embrulho. Tá certo? Está vivendo o maior embrulho da história da humanidade, a nossa nação estava vivendo, politicamente, socialmente, moralmente. E este embrulho, ele tem penetrado dentro da própria igreja. Porque tem uma coisa que nós temos que começar a diferenciar, e diferenciar de uma forma real. O mundo não pode influenciar a igreja. Agora a igreja tem que transformar o mundo. São as portas do inferno que querem prevalecer contra a igreja, mas a igreja tem que rebentar as portas do inferno, e elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas por que isso está acontecendo? Porque a igreja perde a unção de Deus. E quando ela perde a unção de Deus, ela perde o poder sobre o mundo. Quando eu me refiro ao poder sobre o mundo, não é nós governarmos o mundo, mas é nós dominarmos o mundo espiritualmente. Deus não nos chamou para algumas atitudes políticas, temos que reconhecer isso, mas Deus nos chamou para atitudes espirituais. Atitude espiritual é não se conformar com o que acontece na nação. Mas onde está isso na Bíblia, pastor? Está no capítulo 12 de Romanos, no versículo 1. Não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma deste mundo, não vivam de acordo com este mundo, não participem com este mundo. Essas pessoas têm medo de deixar de participar e serem mal vistos. Você vai ver nas bem-aventuranças no final que nós devemos nos alegrar se nós formos perseguidos por causa do nome do Senhor. E é isso que ninguém quer ser. Nós queremos muitas vezes pregar, não é o evangelho da bem-aventurança, é o evangelho da boa vizinhança. Nós temos que pregar o evangelho da bem-aventurança, não é da boa vizinhança. A bem-aventurança, ela traz a mudança na vida. A boa vizinhança faz nós compartilharmos com as coisas que estão nesse mundo. E hoje em dia se prega o evangelho da boa vizinhança exatamente porque não queremos incomodar os outros.
Deus me deu a oportunidade hoje de orar por um colega. E ele chegou perto de mim, totalmente aflito, assim desesperado. De manhã cedo, eu entrei no escritório dele, eu fechei a porta do meu, fui pro dele, entrei no escritório dele e vi a situação que ele estava. Falei muito pouco para ele, mas Deus colocou no meu coração. Aquele homem está desesperado. Ele é católico desse tipo, que você pensa o máximo mesmo. Mas há dias que ele vem se abrindo comigo, me contando certas situações, até eu estar de falar algumas coisinhas. Abrindo assim a alma comigo, sabe como é o negócio? Eu sei que ali é feito de oração. E hoje ele veio para mim e disse: eu estou desesperado. Troquei meu escritório, fui para dentro do escritório dele. O Senhor me deu a oportunidade de dizer alguma coisa para ele. E eu falei: eu vou fazer uma coisa contigo. Eu comecei a orar com ele. Irmãos, quando eu terminei de orar, ele estava chorando como criança. Não adianta posição, não adianta conhecimento. Nós não podemos ter a boa vizinhança com o mundo. Nós temos que ter a bem-aventurança de Cristo para apresentar para o mundo. E temos que ter coragem para apresentar a bem-aventurança de Cristo. Que a bem-aventurança não é dizer você é bonzinho, é você tem que fazer isto para participar da misericórdia de Deus. Isso está havendo necessidade na vida de cada um de nós. Quando nós abrimos o Salmo 40, você vai notar que a bem-aventurança, o homem bem-aventurado, no Velho Testamento, ele tem uma confiança total em Deus. Salmo 40, versículo 4 diz: bem-aventurado o homem que no Senhor, que põe no Senhor a sua confiança. Estou mostrando para vocês que não é uma novidade as bem-aventuranças. Não são novidades. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Para ser bem-aventurado, nós temos que ter algumas qualidades, não é só aquelas do capítulo 5, não. Elas vão muito além, elas vêm do Velho Testamento. O Senhor, diz a Bíblia em Hebreus, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou através do Filho. Está escrito na Bíblia que a palavra do Senhor, ela é eterna, ela não muda. Está escrito na Bíblia, lá em Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então as bem-aventuranças eram pronunciadas no passado e são no presente, como um código que traz responsabilidade, uma conduta do homem diante de Deus para poder receber de Deus aquilo que a sua alma necessita. É interessante que nós nos quietemos um pouco diante dessas coisas para entendermos a verdade de Deus. As coisas, irmãos, eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa na Bíblia. Se Jesus voltar e a gente não tiver terminado, a Bíblia diz: bem-aventurado o servo, que quando o seu Senhor voltar, ele estiver fazendo estas coisas. Então eu creio que nós temos que ter a cabeça tão aberta para quando nós abrirmos as bem-aventuranças de 5 de Mateus, no Sermão do Monte, a gente entender que desde os tempos antigos Deus já falava ao
mostrando exatamente que havia um código especial de conduta diante dele, para que a pessoa pudesse ser bem-aventurada. Então veja o que a palavra vai, no Salmo 41, no Salmo 40 ainda no versículo 4, a Bíblia mostra que esta bem-aventurança, ela traz uma confiança dentro de nós, ela segrega um poder que vem do alto de tal forma que nós não temos respeito ao soberbo. Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito. O provérbio diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Nunca devemos deixar a soberba tomar conta da nossa vida. Se você é uma pessoa que o Senhor Deus está te usando, deixe-se usar com humildade. Se você é uma pessoa que está crescendo materialmente, deixe-se crescer com humildade. Sempre reconheça que o mérito está em Deus. Sempre reconheça que tudo que está acontecendo é o senhorio de Deus sobre a tua vida. Pensa bem. Você olha para os teus filhos e você procura geri-los, guiá-los, conduzi-los, diga você o nome que quiser, da melhor forma possível. Você quer o melhor, mas se você é pai também, se você é mãe, você impõe certas regras. Você não abandona o Léo, você impõe certas regras. Da mesma forma é Deus. Deus está interessado na minha vida e na tua vida, controlada por Ele, para que Ele possa derramar a sua bênção sobre a nossa vida. Se nós não nos deixarmos controlar pela palavra de Deus, a bênção de Deus não estará sobre a nossa vida. Interessante. Falei que ia falar hoje, começar a falar hoje sobre vários tipos de choro, mas eu acho que vai ficar para gente chorar outro dia. Interessante notar, irmãos, Salmo 41, logo encostado, primeiro versículo, você vai encontrar uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte, aqui agora. Como é que diz o primeiro versículo? Bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará do dia do mal. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. A misericórdia não é só humana, ela é divina também. O aspecto da misericórdia é material e espiritual. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muito tempo tu vais encontrar. Olha, irmãos, a profundidade aqui é muita. Você já jogou um pão dentro d'água? Parece um monte de peixinho. Na hora, se for pequeno, se for grande, um só igual. Quando você vai encontrar? O aspecto aqui é divino. O aspecto aqui é espiritual. O Senhor está olhando aquilo que fazemos, não para uma recompensa como os homens pensam, mas porque ali adiante vai haver uma necessidade.
e o teu pão vai ser encontrado. Você até vai se assustar, vai se assustar com o que aconteceu, mas foi a mão de Deus que agiu naquela situação. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará do dia do mal, o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor te sustentará no leito da enfermidade, te renovará a cama da doença. E continua: bem-aventurados os misericordiosos, porque serão misericórdia. Agora, não aplique a misericórdia esperando a recompensa. Aplique a misericórdia lançando o teu pão sobre as águas. Entendeu, Juraci? Lançando o pão sobre as águas. Você faz aqui e você esquece. Gosto de dar exemplo próprio, mas eu tenho tido exemplos na minha vida, de a pessoa chegar e dizer assim: olha, tal tempo assim, assim aconteceu isso, você fez isso. E olhar para a pessoa com a maior cara de pau, porque é verdade, assim, eu não lembro de ter feito isso. Não foi uma vez, duas, nem três. Falei, não lembro de ter feito isso. Estava em casa um dia, chegou um velhinho de cabeça branca, mas sabe quem é? Se eu vim te ver porque me disseram que tu está muito doente. Eu falei, olha rapaz, não sei se eu estou doente não, quanto mais muito doente, né? E ele contou um fato. Sinceramente, eu nunca lembrei daquele fato. De anos atrás. E até hoje eu procuro na mente e eu não lembro de ter feito aquilo. Mas ele afirma que foi feito com ele. Então, quando você fizer o bem para alguém, usar de misericórdia com alguém, lança o teu pão sobre as águas. Tem muita gente que diz: o pobre é um bicho chato, é um bicho enjoado, não é? Perturba. Você usa de misericórdia no sentido de uma ajuda material, no outro dia ele está de novo ali atrás. É verdade. É verdade. O Senhor disse: os pobres sempre têm convosco. Misericórdia é uma palavra-chave para a vida material e a vida espiritual. Tá certo? Você quer ver outra bem-aventurança que muita gente está esquecendo? Salmo 84. Estou dando uma passadinha no Velho Testamento. Não vou entrar no choro hoje não, vou falar só em bem-aventuranças aqui, algumas no novo, que a hora já está indo embora, já vai dar 9 horas. Salmo 84. Olha, duas bem-aventuranças aqui, que são citadas no Novo Testamento, principalmente no livro de Hebreus, se não me falha a mente, no capítulo 13. Versículo 4. Bem-aventurado os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. O que é que diz o apóstolo aos Hebreus? Não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns. O que é que nos ensina o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos acerca da igreja primitiva? Eles estavam todo dia juntos, orando, glorificando o nome do Senhor. Há uma bênção, há uma bem-aventurança para quem gosta de estar na casa de Deus. Apesar da casa de Deus não ser tudo aquilo que o homem pensa materialmente, mas ela é mais do que o homem pensa espiritualmente. Que normalmente as pessoas vêm à casa de Deus
querendo receber alguma coisa. Eu não estou dizendo que é pecado querer receber. Pelo amor de Deus. É lugar de receber bênçãos do Senhor. Mas eu devo vir à casa de Deus para oferecer sacrifício a Deus. Essa que tem que ser a minha finalidade. Meus ouvidos estarem atentos para ouvir a palavra. Meu coração está pressuroso para oferecer sacrifício. Deve ser a minha primeira intuição ao vir à casa de Deus. O outro versículo diz: bem-aventurado o homem cuja força está em... É o pobre de espírito, não? São bem-aventuranças que se aplicam no Novo Testamento, estão no Velho. Posso começar a folhear bastante aqui. Em cujo coração estão os caminhos aplanados. É humilde de coração. Ele deixa aplainar o seu coração, segundo o ensinamento de Deus. Vocês sabem o que é aplainar, né? Hoje em dia ele não vê quase, mas antigamente, marceneiro, não sei se ainda hoje tem uma ferramenta chamada plaina. Ela é de madeira, é um cepo que entra uma lâmina, ela é apertada, modificada e passa em cima da madeira e deixa a madeira lisinha, aplaina. Aqui nós dizemos: bem-aventurado é o homem que deixa Deus retirar tudo que não presta do coração dele. Isso é da vida, dos sentimentos. Então este homem tem que ser o quê? Pobre de espírito, porque se ele for egoísta, se ele for arrogante, ele não deixa a plana de Deus tocar na vida dele. Não, isso aqui dói. Gente, mudar de vida dói. Mudar de condição dói. Servir a Deus dói. Quem disser o contrário está mentindo. As pessoas querem servir a Deus de qualquer jeito, e Deus não quer de qualquer jeito. Deus quer tirar toda a impureza, todo o pecado, toda a miséria, toda a infelicidade. Deus quer tirar da nossa vida para que possamos ter uma vida como Ele quer. Sabe por quê? Estava lendo, eu acho que ontem mais uma vez. Não foi ontem, eu estava aqui no culto e estavam pregando sobre a derrubada das muralhas. Não é só com Moisés que Deus diz assim: tira a sandália dos teus pés. Mas Deus diz a muita gente: Deus diz, essa terra é santa, tu não podes vir com o calçado antigo para cá. E muita gente continua com o calçado velho dentro da igreja, trazendo a poeira do mundo, a sujeira do mundo, acompanhando ele pelos calçados. A Bíblia diz que nós devemos nos calçar com o Evangelho da paz. Devemos nos calçar com o Evangelho da paz. Então eu tenho que fabricar um sapato para eu calçar. Eu vou repetir: eu tenho que fabricar um sapato para eu calçar, um sapato que eu calce e ele seja a preparação do Evangelho da paz. Ele não tenha poeira do pecado, ele não tenha as coisas malignas. Então aqui, meus irmãos, são aquelas pessoas que se entregam completamente ao Senhor e deixam o Senhor agir, e deixam o Senhor remover tudo que tem que ser removido das suas vidas materialmente e espiritualmente. No Novo Testamento tem muito mais coisa no Velho Testamento. Tem um autor aí que diz que são cerca de 76 bem-aventuranças que ele encontrou na Bíblia. Eu não fui pesquisar quantas tem, não. Eu vi que tem um bocado, mas não fui pesquisar. Aqui eu estou passando o que os outros disseram, tá certo?
Mas deve estar certo, está aí rodando, ninguém nunca contradisse, né? Mas deixa para lá. O Novo Testamento é cheio de bem-aventurança. Cheio de bem-aventurança. Mas antes de sair, ainda vejamos o Salmo 112, desculpe. O Salmo 112, versículo 1. E vamos ver se é parecido ou não é com o Sermão do Monte. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. O Sermão do Monte vai trazer os mandamentos trazidos por Jesus Cristo. É uma lição prática para a vida cristã. Ah, pastor, preciso de um catecismo. Leia o Sermão do Monte. Aplique o catecismo que está no Sermão do Monte na tua vida. Olha o que diz o Salmo 112, versículo 1. Bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça a todo tempo. Ou então, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e guarda os seus caminhos e tem prazer nele. E agora vem as consequências desse ato, as consequências dessa bem-aventurança, de quem anda nesta bem-aventurança. A sua descendência será poderosa, a geração do justo abençoada, fazenda e riqueza, ao justo na luz das trevas. Tem muita gente querendo ser rico, né? Não precisa fazer promessa, não. É andar segundo a vontade de Deus. É fazer aquilo que Deus quer. No Novo Testamento eu quero me prender um pouquinho só em Apocalipse, para vocês verem como o mesmo Deus que fala em Mateus, ele fala em Apocalipse, mostrando sempre o que acontece com aqueles que fazem aquilo que está contido na bem-aventurança. Apocalipse capítulo 14. Cada folha de sair de casa, livro caindo. Apocalipse capítulo 14, fechou? Versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor. Tem bem-aventurança até na morte daqueles que obedecem ao Senhor. Porque diz o Espírito: descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Interessante, né? Descansem do trabalho, ou a tradução diz: descansem de suas fadigas e as suas obras o sigam. Você já viu acontecer isso? Aconteceu há poucos dias aqui na igreja. O Senhor levou ele adora, não levou? Ela estava numa luta grande, ela descansou, não descansou? A igrejinha está aberta lá. Não está, Gil? As obras dela estão seguindo ali. Interessante, né? Não é a base espírita, mas aquele trabalho que ela disse: isso aqui é a casa de Deus. O filho aceitou, continuou, né? Hein? E está indo. Você vê, a mãe teve que ir para a eternidade para o filho poder estar participando. Tu vai ver, ora por ele, daqui um dia vai ser o pastor de lá, viu? É, meu filho, é assim mesmo que acontece. As obras acompanham. Você chega em Apocalipse capítulo 19, você vem rápido, e versículo 9.
que é um versículo perigoso, porque as pessoas entendem de forma errada. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem são esses? Somos nós? Não. Nós não somos chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós mandamos os convites para as bodas do Cordeiro, que nós somos a noiva. A noiva faz convite. A noiva não é convidada. Quem são os chamados? Eu anotei alguns aqui para eu não esquecer. Primeiro, os convidados. São todos os salvos antes do Pentecoste, porque eles não formam a igreja. Então diríamos, são todos os que serviram a Deus até o começo da igreja, em Atos 2, está certo? Eles serão glorificados. São todos os santos da grande tribulação. Aqueles que morreram durante a grande tribulação. Quem são estes brancos vestidos? Muita gente somos nós, não somos nós não. Quem são estes de brancos vestidos? De onde vêm? Quem são? João responde para o anjo: tu sabes. E o anjo diz: estes são aqueles que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então tem uma pregação que a igreja vai estar de branco, né? Eu não sei que cor a igreja vai estar, não, viu? Mas por favor, se você é do Brasil para Cristo, não pregue essa história que a igreja vai estar de branco nas bodas do Cordeiro. Porque esta concepção da noiva vestida de branco, e esta concepção foi criada, mas a Bíblia em lugar nenhum diz isto, que nós estaremos naquela festa desse jeito. Estarão de branco aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aquela multidão que morreu durante a grande tribulação, os mártires da tribulação. Eles vão assistir. Quem são os outros convidados? Eu hoje estava pensando em outro tipo de convidado, pastor. Tem um povo que nas bem-aventuranças diz o seguinte: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são esses mansos que herdarão a terra? Vocês sabem que vai ter um milênio, tá certo? Vai ter um milênio. Terminado o milênio, Satanás é solto. E Satanás sai a enganar as nações da terra. Mas tem um grupo no meio daquelas nações que olha e diz assim: eu não vou, eu fico aqui com Cristo. E são os mansos, eles não saem para a guerra, eles herdarão a terra. Porque a igreja não é da terra, céu e terra vai ser a mesma coisa. Nós vamos herdar a vida eterna e a glória eterna com Cristo. É como aquela pregação que o céu tem ouro, né? Eu quero ir para o céu que tem muito ouro. A minha Bíblia também não diz isso. A nova Jerusalém que desce do céu é que tem ruas de ouro, não é isso? Mas a Bíblia não diz que o céu é de ouro, não, gente. Muita gente está pregando aí que o céu é de ouro. A minha Bíblia não diz, pode até ser que seja. Eu não estou dizendo também que não é, que eu não conheço. Mas eu tenho um limite para falar as coisas. Tá certo? Aquele povo que não aderiu a Satanás é porque durante o milênio resolveu servir a Cristo. Então eles são os convidados também para a boda do Cordeiro. A Bíblia diz isso, pastor?
A Bíblia não diz claramente. Eu penso desta forma, com base na bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Porque, gente, muita gente não pensa que existe um povo que depois do milênio continua junto com a gente. Aqui na terra. São aquelas nações que não se deixaram enganar pelo diabo, mas ficaram do lado de Cristo. Porque a batalha não são as nações que batalham junto com Cristo, é Cristo com o sopro da sua boca, que elimina todo mundo, não é? Ele é o que derrota todo mundo. Tá certo? Então nós temos no capítulo 20, versículo 6, outra bem-aventurança importante para a igreja. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha a consequência que eles vão ter: o reino de Deus, o reino dos céus. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vamos reinar no milênio. Por isso que um dia uma pessoa chegou, a gente era muito pobre, estava construindo aqui, ali na frente, e uma pessoa chegou e disse assim: rapaz, você não está louco? Você está construindo isso aqui para os ímpios vão tomar conta disso tudo aqui na terra. No milênio, eu falei: rapaz, você está enganado. Se ninguém pedir, eu vou pedir para Jesus para vir para o Gama. Ele disse que nós vamos ser reis e sacerdote. Então eu vou pedir para ele, eu ou ser rei ou ser sacerdote. E vou pegar um localzão desse aqui, né? E dizer: ó, aqui dá para fazer muita coisa. Quer dizer, eu falei brincando, mas é uma verdade. Nós é que vamos dominar. Depois do milênio, o que ficar não é para o diabo, não. O lugar do diabo é no inferno. É no lago de fogo e enxofre. Lá que é o lugar do diabo, lago de fogo e enxofre. Aqui na terra não. Depois do milênio, aquele encontro com Jesus, Jesus acaba com eles, manda tudo para o brejo, e a gente vai tomar conta de tudo. A gente que vai tomar conta de tudo. Como, pastor? Eu não sei. Eu sei que o Senhor diz que nós teremos muita coisa especial. E para finalizar, Apocalipse 22, e 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha, atenção para esse versículo. Aquele outro versículo, quem são estes? São aqueles que lavaram, vieram e lavaram as suas vestiduras. Aqui não, aqui são todos. Todos que vão desfrutar o reino de Deus. Aqui é abrangente. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lavar as vestiduras do sangue do Cordeiro. Não há salvação a não ser através de Cristo. Só o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Então todos, em todas as épocas que buscaram a Cristo, as suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Eles têm direito à cidade santa entrando pela porta. E eles participam da árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Quem é a videira verdadeira em João capítulo 15? É Jesus. Então nós participaremos de Jesus, seremos alimentados em Cristo e por Cristo. Consequência da bem-aventurança para aqueles que observaram o Senhor e por ter observado o Senhor, agora recebem o privilégio de ter as suas vestes lavadas do sangue do Cordeiro.
recebem o privilégio de serem alimentados pela árvore da vida, que é Cristo, e recebem o privilégio de poder entrar na cidade santa pelas portas. Isto é, tem autoridade para penetrar na dignidade espiritual manifestada na terra, que é a cidade santa, a nova Jerusalém, que do céu desce o dia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, e que eu não fale mais em bem-aventurança na quarta-feira passada, mas continue exatamente os pormenores